Meus amados irmãos, boa tarde. Eu quero saudá-los, não só os amados em Cristo, mas também os diletos ouvintes da palavra de Deus, com a boa tarde de salvação no nome de Jesus. Eu sou o pastor Wilton Lopes Dias e esta live tem como título Ministrando a Palavra de Deus. Eu gostaria dos amados irmãos, se acharem por conveniente, se inscrever neste canal, para que assim nós possamos dar continuidade à ministração da Palavra de Deus aqui neste canal do YouTube, através do pastor Wilton Lopes Dias, no programa Ministrando a Palavra de Deus. Antes de mais nada, eu quero orar pela sua vida e agradecer a Deus também pela rica e lauta oportunidade que me confere nesta tarde. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te glorifico, Senhor, por esta grandeza, esta oportunidade especial que tu nos conferes para levar através do canal YouTube a tua santa e poderosa palavra. Toma, Deus, cada pessoa que vai assistir, aqueles que estão nos ouvindo já ao vivo, Senhor, que a unção do teu Espírito, o poder do teu Espírito, o quebrantamento do teu Espírito em cada coração, em cada alma, possa ser algo perene, possa ser algo perpétuo. Toma, Pai, também minha vida, que eu não fale de mim, mas eu seja meramente um instrumento em tuas mãos. Recebe, meu Deus, recebe, meu Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Meus amados, eu quero trazer uma meditação na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus capítulo 17, quando diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e a João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a quem me compraste. E a ele ouve. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomando de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, ninguém viram a não ser a Jesus. Senhor, meus amados, o alvo desse texto é Jesus se revelar com a sua glória, com o seu Shekinah, para a igreja que já estava a nascer. Eu acho interessante que antes, no capítulo 16, o evangelista Mateus, ele relata quando Jesus pergunta ao próprio Pedro: Pedro, quem disse que eu sou? Pedro disse: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus pergunta: Pedro, e tu? Quem dizes que eu sou? Pedro diz: olha, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo, ungido de Deus. E Jesus disse: olha, Pedro, feliz tu és, bem-aventurado. Não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Eu acho interessante, meus amados irmãos, me permitam aqui, em breves palavras, falar a você. O alvo meu hoje é postergar, é negar tudo aquilo que se desvia do alvo, que é Jesus Cristo. Ou seja, negar a quem eu devo, como cristão que eu sou, como pastor que eu sou, negar os prazeres da carne, o pecado, se desviar do alvo
que é Jesus, onde a gente consegue a salvação, a santificação, ou ficar com os prazeres, com o lado mal e viver com o inimigo de nossas almas, que é Satanás. Obviamente que eu, como cristão, que eu, como pastor, eu devo dar a minha vida pelas ovelhas que o Senhor me entregou. Quem foi que me entregou estas ovelhas? Foi Jesus de Nazaré, para que eu pudesse cuidar delas, tirar os carrapichos do seu pelo, sarar suas feridas e mostrar a verdade que liberta, o alimento que nos nutre, o alimento que nos deixa cheio de saúde, que é o Santo Evangelho, que é a palavra de Deus, o qual nos ortoga, o qual nos mostra verdadeiramente que Jesus é o bom pastor, que Jesus é o sumo sacerdote, que Jesus é o Senhor da minha vida e pode ser Senhor de sua vida também. Mas para isso basta nós recebê-lo como o nosso único e suficiente Salvador. E tem mais algumas coisas nesse texto sagrado que ele quer que nós nunca possamos nos desviar do alvo, que é a sua palavra, que é ele como o sumo sacerdote e o supremo pastor nosso. E meus amados irmãos, todos os momentos, todos os instantes, todos os dias, todos os minutos, todas as horas, todos os segundos, Deus quis se revelar para mim e para você como Senhor, como a solução para as nossas vidas. Vidas estas que nós estamos vivendo mediocremente, porque muitas vezes nós não atentamos para as benesses que o Senhor nos ortoga, que o Senhor nos oferece, uma vida plena através do Espírito Santo de Deus. E todo momento Ele quer nos mostrar quem Ele é. Mas para isso se faz necessário que nós o conheçamos, conforme o profeta Osés, capítulo 3, versículo A, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como é que eu posso conhecer a Deus? Eu tenho que ouvir. Você só pode conhecer uma pessoa quando você tem uma vida intrínseca com aquela pessoa, já conhece os seus métodos, já conhece a sua convivência, já conhece os gostos dele, já conhece o que ele gosta de se, como ele gosta de se vestir, como o que ele gosta de comer, a sua gastronomia, a sua dieta. E assim é Deus. Para nós conhecermos a Deus, é necessário que Ele se revele. E como Ele pode se revelar na minha vida e na sua vida? Através da sua palavra. A palavra é santa, a palavra não tem erro, a palavra, ela é salvação, a palavra é o alimento da alma, a palavra é o alimento da vida, a palavra ela é o caminho para onde nós devemos seguir. E é isso que Deus quer fazer de nós. Mas eu quero voltar ao texto agora, naquele texto onde todos chamam o Monte da Transfiguração. Eu quero trazer a vocês algumas coisas notórias para a minha vida e para a sua vida. Primeiro, não deixe que A ou B faça você se desviar da presença de Deus. Isso tem acontecido muitas vezes na vida secular sua. Você, no seu trabalho, você deixa um companheiro seu, um colega seu de trabalho, falando de você, você vai tomar as dores. Outra, na igreja, muitas vezes você fica olhando e não fica observando o que o sacerdote do Senhor está ministrando, a palavra, o que está falando da palavra. E eu quero dizer para vocês que o bom é falarmos de Deus, o bom é estarmos com Deus, o bom é proclamar as suas boas novas para aqueles que não têm
o conhecimento dela. E naquele momento, Pedro se desviou. Pedro deixou de contemplar o que nós mais procuramos, é a Shekinah, é a glória de Deus, onde foi revelada para Pedro, para João e para Lucas, os filhos de Zebedeu, os dois irmãos. Mas ali, a visão de Pedro foi desvirtuada. Pedro não viu a glória, mas viu as figuras de Moisés e Elias. E além do mais, ele comete uma gafe. Ele, conforme diz alguns, ele derrapa no asfalto. O pneu ficou careca quando ele disse: Senhor, se tu queres, eu farei uma tenda para ti, outra tenda para Moisés, outra para Elias. Até porque, meus amados irmãos, Pedro não poderia ser diferente de mim e de você. A todo momento, a todo instante, cometemos gafes feias. Não olhamos para Jesus antes de falar alguma coisa, antes de proceder alguma coisa. Pedro nunca fez tenda. A Bíblia fala de um fazedor de tendas, o apóstolo Paulo. Talvez Pedro fosse um exímio artesão de fazer redes, de pescar, até porque ele era um exímio pescador. E daí então, quando conheceu Jesus, passou a ser um pescador de almas para o reino de Deus. Mas, irmãos, não deixe que nada tire a sua visão do alvo. Às vezes você tem um momento que quer orar, aí você fica emburrado com alguma coisa, você olha, eu não posso esquecer o jornal da manhã, o jornal do meio-dia, o jornal da noite, depois eu oro. Aí de repente vem o sono e você dorme sem orar, dorme sem meditar na palavra de Deus, dorme sem buscar o reino de Deus, o lado santo do reino de Deus. E segundo lugar, meus amados irmãos, Pedro diz uma coisa, talvez pelo fulgor do momento ali, ele não olhou unicamente o reino de Deus, mas ele englobou tudo, uma visão que não era concreta da coisa, mas uma visão abstrata. O real estava com ele, que é o Espírito Santo e o Cordeiro Santo Imaculado Jesus Cristo. Muitas vezes nós deixamos de estar com o real para estar com o abstrato. Muitas vezes deixamos de pegar o real para pegar o abstrato, que não se pega nem se vê. Mas Jesus, ele é real para a minha vida, para a sua vida. Ele quer se fazer conhecido. E como é que você pode conhecer as primícias do Senhor para a minha vida, para a sua vida? Só tem um caminho. Se nós buscarmos Ele verdadeiramente em espírito e verdade. Se nós adorarmos a Ele verdadeiramente em espírito e verdade. O primeiro passo é saber que Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é poderoso para fazer muito mais o que pedimos, o que imaginamos para a minha vida e para a sua vida. Em segundo lugar, através das Sagradas Escrituras. Quando Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor e fazer a sua vontade. É meditar, é se debruçar de uma forma espiritual, pedindo a Deus que se revele, pedindo a Deus que mostre como é a hermenêutica santa da sua palavra para a minha vida, para a sua vida. Para tirar os entraves da nossa visão e para colocar uma visão santa, que possamos buscar e ver o que é santo, o que é perfeito, o que é verdadeiramente agradável aos olhos do Senhor. E terceiro lugar, irmãos, naquele momento tão difícil, ali de temor, porque a voz de Deus não é como a voz de uma música, uma sinfonia de Beethoven. Não, a voz de Deus é como um trovão. E o Senhor, o Pai Todo-Poderoso, o Altíssimo, falou
Este é meu filho amado, a quem me compraz. A ele ouve. Eu acho interessante que Deus diz a ele. Deus não falou a eles, ou seja, a Moisés, a Elias e a Jesus. O primeiro lugar na nossa casa, no nosso leito conjugal, no quarto dos nossos filhos, da nossa cozinha, na nossa vida, deve ser designada para Jesus de Nazaré. Por isso que Apocalipse 3:20 ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus é tão educado, irmão, que não aparece sorrateiramente, não aparece de repente assim, mas ele espera que você esteja preparado para ouvi-lo e para vê-lo e para bendizer e glorificar o seu santo e excelso nome. Deus disse a ele. Deus não disse nem a um pastor, nem a um padre, nem a um rabino, nem a Maomé, nem a Confúcio, a ninguém, nem a um governador, nem a um presidente de nação nenhuma, nem a um político, nada, somente a ele. Ele se chama Jesus de Nazaré, o Cristo ressurreto, o que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para que você tivesse vida e vida em abundância. Só Ele pode lhe dar vida em abundância. E ali o que aconteceu, irmãos, e que muitas vezes nós devemos fazer como cristão, como pessoas que vivem para Jesus Cristo, ter humildade. E eles se ajoelharam atemorizados. Nós devemos, muitas vezes, ao falar de Jesus, ter temor, nos preparar para conhecer a sua revelação, a sua santa doutrina, para o que Jesus tem para mim e para você. Jesus disse que o que ele tem para nós é bom. O que ele tem para nós é perfeito, é agradável. Irmãos, e no meio de tudo aquilo, eles caíram aterrorizados. Muitas vezes nós caímos, nós escorregamos nos asfaltos da vida. E muitas vezes nós não temos força mais para nos levantarmos. Isso é a vida. A vida mostra altos e baixos, altos e baixos. E muitas vezes você só quer viver no alto. Muitas vezes você não quer viver no baixo. Muitas vezes você quer botar sua tribuna já perto do teto. Muitas vezes você quer ser o maior homem do mundo. Homem com 2,30 metros, como aqui na nossa Paraíba tem o maior homem do Brasil, Ninão. No sertão da Paraíba, no Cariri. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês, é necessário muitas vezes que nós possamos cair. Esse cair, esse machucar, muitas vezes nos ensina qual é o caminho que nós possamos seguir a partir dali. Mas muitas vezes nós caímos e você espera que uma pessoa A ou a pessoa B, como os Elias da vida, como os Moisés da vida, como as estrelas da vida possa te erguer, possa te levantar. E quando não acontece, você fica decepcionado, você fica triste. E a sua tendência é dar um passo atrás e recuar. Mas não recue, não recue. Espere em Jesus, porque Ele vai te reerguer. E Jesus foi aos 3. Diz o texto, aproximando-se deles, de Pedro, João e Lucas, Jesus ergueu-os, um a um, e disse uma palavra de encorajamento, uma palavra muito especial: não temais. Não temais o terror noturno, não temais os desertos, não temais
porque você se acha insignificante, porque você para Jesus você é muito importante. Você foi feito em imagem e semelhança dele, não só para louvar e glorificá-lo, mas você foi feito em imagem e semelhança dele para herdar o reino celestial. Ele fez eu e você com muito amor, com muito carinho. Ele fez você a imagem e semelhança. Não importa o seu grau de instrução, não importa a sua intelectualidade, importa que você foi feito imagem e semelhança do Senhor para o louvor da sua glória, para que você possa louvar e glorificar o nome do Altíssimo. Mas, meus amados irmãos, eu concluo com o versículo 8, quando Jesus disse que levantando os olhos, a ninguém viram a não ser a Jesus. Eu quero encerrar esta prédica, esta homilia. Isso mostra as dificuldades, as desesperanças. Mas não importa se você foi derrotado só numa batalha. Importa que se você levantar os seus olhos e ver só a Jesus, você vai ser mais que vencedor. Porque Jesus fez para você voar como águia. Não fez para você rastear, oh Deus, como uma serpente venenosa, não. Mas para você voar como águia, alto e aguçadamente. Eu quero encerrar, meus amados irmãos, e não poderia ser diferente. Agradecer a Deus por mais uma lauta oportunidade que o Senhor me confere de trazer o amor de Deus, o grande e inefável amor de Deus, aquele que morreu na cruz por mim e por você. Oremos. Pai querido, eu te entrego, Senhor, mais uma vez, os nossos irmãos, aqueles que estão sem esperança, aqueles que estão desiludidos, aqueles que estão tristes, aqueles que precisam de refrigério para a sua alma. E Tu és, ó Deus, o amor maior, Tu és o refrigério, Tu és que dá vida e vida em abundância, Senhor. Toma conta deles, estende as Tuas mãos poderosas, recebe o Senhor com agrado, com amor. Eu também te peço, ó Deus, por este programa, que o Senhor nos conceda graça, mais graça e graça para nos conduzir nas veredas da Tua justiça. E assim eu te oro no nome santo de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, e que Deus abençoe.